Que situações podem fazer o homem perder esperma involuntariamente? Algumas causas que fazem com que o homem perca esperma de maneira involuntária. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. Esse problema do homem perder esperma ou escapar esperma de maneira involuntária, ele é um problema que pode acontecer tanto em homens mais jovens quanto em homens mais velhos. E as causas para esse problema diferem em muito a depender da idade que esse paciente vem apresentar. Então, como que a gente pode caracterizar cada uma dessas causas que podem fazer com que o homem perca esperma? A maior parte dessas causas são causas que não geram maiores repercussões nos homens, enquanto que algumas causas merecem um tratamento apropriado e uma investigação mais aprofundada do que possa estar acontecendo. Então, primeiramente, qual que é a principal causa que faz com que os homens tenham esse vazamento do esperma? Então, a primeira é o desejo sexual muito intenso. Então, homens jovens, eles, antes de cada relação sexual, eles podem ter um vazamento de um líquido seminal antes da relação sexual. E muitas vezes, esse líquido seminal pode ser produzido em grande quantidade e ser percebido, ele pode passar através da roupa do paciente. Então, o homem nota nesse momento que a sua roupa íntima, a sua calça acabou molhando nesse momento, por conta desse vazamento excessivo que aconteceu antes dessa relação sexual ou antes de um momento muito grande de excitação sexual. Como que é o tratamento para isso? É você conseguir manejar este grau de excitação. Então, você pode se valer de alguns exercícios, conversar com um psicólogo ou ter mais relações sexuais mais vezes, e esse problema tende a diminuir, pois o grau da sua tensão sexual diminuindo, a tendência é que esse vazamento de esperma também diminua nessa situação. Outra causa que pode acontecer nesses casos é o que chamamos de emissões involuntárias de esperma, principalmente à noite, em pré-adolescentes ou que estão entrando na puberdade. Então, não é tão infrequente assim que esses jovens, ao dormir, por exemplo, eles tenham ejaculações involuntárias nessa hora, acordando com a sua roupa íntima bastante molhada neste momento. Então, esse também não chega a ser um problema, pois à medida que esse adolescente ele vai crescendo, ele vai ficando com uma maturidade sexual maior e o número das suas relações sexuais tenda a aumentar, esse problema vai desaparecendo também aos poucos. E não existe um tratamento específico e não há necessidade também de uma terapia para sanar esse problema, já que com o crescimento desse adolescente, isso tende a melhorar por conta própria. Outra causa que pode acontecer que faz com que o homem tenha a emissão involuntária de esperma é o uso de certos medicamentos. Então, o principal representante desses medicamentos são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são as fluoxetinas, as sertralinas, a paroxetina. Então, todos esses medicamentos, quando usados, eles podem fazer com que o paciente tenha uma perda involuntária de esperma. E esses medicamentos podem fazer com que o homem tenha também disfunção erétil e retarde em muito a ejaculação desse nosso paciente. Então, depois que esse homem começa a tomar esse medicamento, ele pode experimentar essas queixas assim que ele faz o início do uso desses medicamentos. E quaisquer modulador do humor ou medicamentos psiquiátricos também podem interferir negativamente na emissão involuntária de esperma desse paciente. Então, antes de você suspender esse medicamento, você deve conversar com o médico que prescreveu esse medicamento para ver se não existe uma outra alternativa que não cause esse problema nessa situação. Outra situação que faz com que exista a emissão involuntária de esperma são problemas na próstata. Então, problemas de inflamações tais como prostatites
podem fazer com que exista um aumento da produção do esperma e, por conta dessa inflamação que está na próstata, fazendo com que este homem também ele perca esperma de maneira involuntária. E o tratamento para isso, se for uma causa infecciosa, por exemplo, é tratar essa prostatite, tratar essa infecção com antibióticos, se for o caso, e se você tratando adequadamente isso, você acaba melhorando dessas queixas que você está apresentando. E por último, nós podemos citar que são problemas de injúrias do sistema nervoso que acontece, que inerva a próstata e que é responsável pela contração das vesículas seminais que fazem a emissão do esperma. Então, qualquer problema que agrida, que machuque os nervos, que fazem essa inervação desse sistema delicado e todo sincronizado, podem prejudicar e fazer com que vocês percam esperma de maneira involuntária. Então, se você realizou uma cirurgia de coluna, se você sofreu um acidente, que você teve um traumatismo na região da coluna, passou por uma cirurgia no retroperitônio, teve um tumor de testículo, por exemplo, que teve que abrir a barriga e retirar partes do tumor que se espalharam, isso pode acontecer nessa situação através do dano a essas estruturas nervosas que levam à inervação tanto para vesículas seminais e que são responsáveis pela sincronização da emissão desse ejaculado. Então, quando você lesiona quaisquer alguns desses nervos, você pode ter um vazamento espontâneo desse esperma. Então, grande parte dos casos, o tratamento é muitas vezes esperar que o problema se resolve por conta, e em casos específicos você deve tratar adequadamente. Então, se você tem uma próstata inflamada, você toma antibióticos, e se você tem esse problema por algum grau de machucar esses nervos que são responsáveis pela ejaculação, você pode iniciar sessões de fisioterapia, um trabalho de reabilitação para melhorar essa sua queixa de emissão involuntária de esperma. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.